Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é a entrevista do século, direto do Estúdio 42B no centro de Vitória. Eu sou Vitor Taveira e lembro que essa e outras entrevistas você encontra nos canais do Século Diário, só procurar lá no YouTube, plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Também estamos no Instagram, @tvséculo, trazendo aí as novidades. Hoje, nosso tema da conversa é políticas públicas para a juventude. Nosso convidado é o Ramon Mateus, integrante do coletivo Cultura Betânia, do Fórum Estadual da Juventude Negra, FEJUNES, e atual vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude, SEJUVE. Bom, Ramon, obrigado, você está sempre, contribuindo aí com o século também para falar desse tema. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho aí, contasse um pouco de como é que você começou a se envolver, politicamente, e como você, se tornou, assim, de alguma maneira, um militante desse tema da juventude especificamente. Tá, assim, como você me apresentou, eu sou o Ramon, tenho 25 anos, moro no bairro Nova Betânia, em Viana. Então, acho que para mim também é muito, toda vez que eu me apresentar, assim, demarcar também esse lugar de onde eu venho, também do município de Viana, também é algo extremamente importante para mim. Eu sempre digo, assim, que eu comecei um pouco, talvez, muito precoce, porque minha trajetória enquanto agente, de participação social começou com 12 anos de idade, eu estava no movimento estudantil, da minha escola. É uma experiência de formação de Grêmio e tal, Então, desde esse momento, assim, eu comecei a me interessar, a me engajar pela participação social, assim, Então, eu vivi o movimento estudantil durante muito tempo da minha trajetória, tanto no ensino fundamental, depois no ensino médio, também depois no ensino superior. Mas também passei por um período também no movimento de juventude religiosa, porque eu fui um tempo da Igreja Batista, que tem um movimento de juventude muito bem organizado, participando de alguns projetos como Embaixadores do Rei, que é um projeto específico para homens, meninos da Igreja Batista. Depois também me engajei muito na luta da juventude negra, com o FEJUNES também, E essa atuação com o FEJUNES também me deu uma base muito significativa para poder pensar um movimento de juventude mais de base comunitária, por isso também que nasce o coletivo Cultura Betânia. Então, é uma perspectiva muito forte do FEJUNES, que é formar lideranças jovens para atuar nos seus territórios, para ser lideranças comunitárias. E essa atuação, essa formação que eu tive com o FEJUNES também me impulsiona a poder atuar mais no meu território mesmo, assim, como que eu posso pensar uma atuação de juventude, mas como a juventude da minha comunidade, assim, E isso, culminou também depois de participar do SEJUVE, representando o FEJUNES no Conselho Estadual de Juventude. Então, aí, pensando mais nessa perspectiva das políticas públicas de juventude, a contribuição que esse espaço que o SEJUVE acaba sendo, assim, de a formulação, discussão e debate das políticas públicas voltadas para o público jovem, Então, acho que minha trajetória passa um pouco por esses diferentes espaços, De movimento estudantil, movimento de juventude religiosa, movimento de juventude negra e movimento, assim, de juventude, um foco mais voltado para as políticas públicas de juventude. Pô, que massa. Eu ia até entrar nesse tema já das políticas públicas. Você deu um gancho aí, muito bom, que é essa questão do trabalho comunitário, Sim. Porque a gente tem visto como que a esquerda, os setores progressistas perderam muita força, Hoje a gente não vê poucas lideranças de bairro que, muitas delas estão cooptadas de acordo com o prefeito da ocasião, quer dizer, sem um espírito crítico, organizativo e tal. E você trouxe isso, assim, queria saber um pouco como é que você está vendo essa atuação. E tem essa questão também, da galera, às vezes, ter acesso a muita informação. Hoje o jovem tem acesso a muita informação, E, às vezes, se formam outras comunidades, não territoriais, identitárias, ou como você falou, enfim, da própria... A igreja, na verdade, acaba exercendo justamente esse papel comunitário, Nem sempre de uma via progressista, mas a gente tem esses grupos identitários e tal, grupos desterritorializados, às vezes até via internet, que são legais também, mas assim, uma dificuldade muito grande de articulação no território. Que você contasse um pouco da sua experiência, como é que você tem visto isso acontecer no Espírito Santo, porque se fala muito que o jovem está desinteressado e tudo mais, e eu não acho que é bem por aí, Se você olhar a partir dos processos de organização, de resistência, tem muita coisa acontecendo. Obviamente, são grupos minoritários, mas sempre
Sempre foi, né? Historicamente. Sim. Não é que em algum momento todo mundo era organizado, todo mundo atuava. Não, tem duas coisas importantes aí nesse sentido para mim. Assim, a primeira coisa é que como eu falei, assim, eu sou um jovem que vem de Viana, né? E assim, por mais que Viana tenha um histórico de um município que tá, de fato, esse município às margens, né? De fato, eu acho que no sentido literal da palavra periferia, assim, porque Viana compõe a Grande Vitória, mas acho que nós não usufruímos desse fluxo de capital econômico, cultural que circula aqui na Grande Vitória. Então, essa experiência de fazer jovem Viana, né, no meu caso, o Ramon se dá muito nesse processo de vir para Vitória atrás de emprego, quando eu era mais novo, atrás de adolescente aprendiz, atrás da universidade, cursinho, né, pré-vestibular. Então, nesse processo a gente acaba amadurecendo e produzindo alguns saberes, né? Então, assim, quando eu comecei a circular muito por Vitória, é engraçado falar isso, porque, por exemplo, tem uma experiência quando eu fui pra UFES, por exemplo, né? Essa coisa de vir pra Vitória e voltar. É engraçado que uma vez eu lembro, isso foi uma experiência que eu nunca esqueço, assim, eu tava com a blusa da UFES, assim, no ponto de ônibus do meu bairro, pegando o ônibus pra poder vir pra cá. E aí uma pessoa falou assim, ô Ramon, você tá na UFES agora, quanto que paga pra estudar lá? E aí aquilo foi uma experiência muito marcante, foi meio que um choque mesmo, assim, né? De entender que eu, Ramon, estava acessando um espaço importante que é a universidade, mas que as pessoas que estão no meu território, estão no meu dia a dia, não tem nem dimensão de que aquele espaço é público, é gratuito, que elas também poderiam estar ali. Eu acho que essa é uma experiência que meio que eu posso resumir um pouco essa experiência essa experiência de crescer em Viana e sem muito acesso a muitas oportunidades, assim, né? Eu acho que essa é uma experiência muito comum na vida dos jovens do município de Viana, assim, né? Traz uma responsabilidade também. Exato, né? Assim, né? E aí a gente começa a pensar como que a minha vida vai sendo transformada, mas que as pessoas que estão ali do meu lado não vão tendo o mesmo acesso que eu também, assim, né? E eu acho que essa trajetória do Coletivo Cultura Betânia, essa situação de base territorial, vai muito nessa perspectiva, não só minha do Ramon, mas de outros jovens também, moradores de Viana, moradores do meu bairro, que eu também vou encontrando, que vão tendo experiência um pouco parecidas com a minha também, de acesso a alguns espaços, e que a gente vai começando a nos questionar de que modo que esse acesso que nós estamos tendo pode voltar para o nosso bairro, assim, né? O que a gente pode trazer para cá no sentido de possibilitar que outros jovens também tenham uma experiência um pouco parecida com a nossa. Então, essa perspectiva territorial está muito ligada a essa perspectiva, assim, sabe? De a gente acessar uma série de coisas, de informação, de conhecimento, e de fazer com que isso volte e retorne para o nosso território, assim, né? Então, a nossa atuação vai muito nesse sentido, assim, de possibilitar que outros jovens também consigam acessar outros espaços para além do nosso próprio bairro e ofertar para essa galera mesmo a noção de que é possível, né, estar em outros espaços também. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho apostado muito, porque, de fato, como você falou, acho que isso vai ficando cada vez mais distante do nosso campo progressista, né, nosso campo de esquerda, assim. Acho que nos últimos anos a gente viu muitas análises nesse sentido, assim, principalmente quando nós perdemos a eleição de 2018, né, e aí uma série de análises críticas de pensar que fenômeno é esse que faz com que essa direita vá dominando vários espaços da sociedade, inclusive as periferias, assim, né? Então eu acho que a gente tenta fazer esse movimento mesmo de retorno para essa base territorial e está ligado muito, Vitor, a uma perspectiva de construção mesmo de identidade com o território. Aí voltando um pouco na questão de Viana, né? Porque, como eu falei, nosso município... Quando você sai, você geralmente olha começa a olhar de outra maneira o seu próprio território, refletir sobre ele. Porque, na verdade, tem um histórico muito, muito negativo, assim, para a cidade de Viana ao longo do tempo, assim, né? De território dos presídios, né? De cidade de roça, cidade rural. E eu acredito que essa nossa atuação também nos faz voltar para esse território, olhar para ele e para a potencialidade que ele tem. E de criar uma outra relação com esse lugar, com o território, com o bairro, com a comunidade, e o processo mesmo de ressignificar tudo isso, assim, né? Que nos constitui também como sujeito desse espaço, mas que também contribui para a constituição das outras pessoas que atravessam a nossa trajetória, assim, né? E aí o segundo ponto que você tocou é essa dimensão da internet, assim, essa dimensão de criar outras comunidades via internet. Eu tenho discutido um pouco isso, muito na perspectiva essa questão do acesso aos meios digitais, assim, acesso da juventude, porque cria-se muito a ideia de que nós estamos numa geração de juventude hiperconectada, né, que tem acesso a muita coisa por meio das redes sociais, da internet, e eu tenho tido a tendência de não acreditar muito nesses discursos, né,
Porque, de fato, hoje, né, devido aos avanços tecnológicos, a gente consegue acessar muitas coisas, informações de maneira muito rápida, né? Mas eu tenho refletido de que esse acesso à internet ele não se dá de maneira democrática para todas as juventudes. Ainda que a gente possa criar essa ideia de que, de fato, é as juventudes que têm experimentado de maneira muito intensa esse processo dos avanços tecnológicos. Mas a forma como isso tem se dado, e principalmente o acesso a esses meios tecnológicos, não se dá de maneira igual para todas as juventudes. E a experiência também de acessar as redes sociais, né, os avanços das tecnologias, também não se dá de maneira democrática para todos os jovens. Assim, para citar um exemplo muito rápido, só a gente pensar o que foi o fenômeno da pandemia no sentido dos processos de aula, né, de acesso à educação ali de maneira remota, aulas online e tal, como que isso virou um caos na vida de muitos jovens e principalmente como que isso acelerou um processo de evasão e, né, nós possamos talvez pensar a expulsão de muitos adolescentes e jovens da educação, tanto da educação básica, mas também do ensino superior, né? Então, é muito complexo a gente pensar essas comunidades, essas redes, e como que isso vai se dando na internet, porque isso a gente precisa pensar quem acessa esses espaços de discussão, espaços de comunidade e quem não acessa, né? E eu tenho uma tendência a pensar que justamente essa juventude da periferia que tem uma dificuldade de acessar isso de maneira democrática. É interessante que quando você fala em juventudes, né? Porque aí é um detalhe que diz muito, né? Você botar SS, juventude ou juventudes, né? Sim. Porque implica qual que é o olhar que você está dando, né? Exato. Então, assim, tem uma série de camadas que repercutem, enfim, desde a questão etária, questão racial, questão de gênero, da territorialidade, que atenta para uma pluralidade que, assim, você, quando pensar na política, você não pode pensar o jovem como uma coisa única, né? Assim, e parece óbvio falar isso, mas acredito que não é óbvio. Sim. Inclusive, no olhar da política pública, na cabeça de gestores, isso não parece estar tão consolidado, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que é esse negócio de política pública, né, para a juventude, especialmente para os jovens que estão assistindo, o que é, de onde vem, como está, o que é isso? Assim, acho que a primeira coisa é dessa aposta política mesmo, que eu acho que aqui no Espírito Santo a gente tem feito, que é esse termo no plural mesmo, desse reconhecimento das diferentes experiências que é ser jovem, né? Digo isso principalmente desse lugar também de jovem, negro da periferia, que pensa a política pública a partir de uma série de especificidades. Assim. Eu acho que isso se dá muito na atuação desses grupos de jovens que historicamente estão afastados desses espaços, que à medida que a gente começa a ocupar, a gente traz muito essa dimensão das nossas histórias de vida, os lugares de onde a gente vem, as nossas experiências, o que nos constitui como jovem, principalmente a partir da perspectiva das dores que né, carregar algumas características de ser jovem. Assim. Por exemplo, se a gente pensar juventude negra, a atuação da juventude negra se dá principalmente a partir de uma perspectiva do extermínio da juventude negra. E isso tem uma dimensão também que se dá a partir da perspectiva da dor e da morte. Né? E não é simples falar sobre isso, né? Então, acho que esse S, para colocar no plural, é justamente para demarcar que pensar uma política pública para a juventude ou políticas públicas, né, também no sentido, né, amplo da coisa, se dá a partir do entendimento dessas diferentes realidades que compõem aquilo que é ser jovem hoje no Brasil. Então, assim, não é uma questão de falar da juventude, do jovem, da jovem, né? Falar os jovens, as juventudes, porque isso implica uma série de questões que a gente vai entrando em diferentes camadas sociais e diferentes realidades, assim, né? Eu acho que isso também significa um avanço também no próprio modo de olhar para a política pública de juventude. Se a gente pensar, então, que a política pública de juventude é algo novo no Brasil, assim, de maneira geral, né? Eu sempre falo, por exemplo, se a gente for comparar, por exemplo, com outras políticas, por exemplo, como a política de criança e adolescente, que já tem uma consolidação muito maior, assim, né? Agora, recentemente, o ECA já fez 30 anos. E eu acho que esse também é um exemplo bacana para a gente pensar esse olhar para a juventude, porque ao longo da história, né, processo de redemocratização do país e tal, o modo de olhar especificamente para a juventude se dá muito nesse compasso aí do diálogo com o ECA, principalmente, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente,
porque a juventude também pega... Existe um momento que o ECA e o Estatuto da Juventude se encontram, né? Que é esse público de 15 a 17 anos, né? Porque o ECA, o adolescente vai até 17, né? E o Estatuto da Juventude começa de 15 a 29. Então, a partir desse adolescente que tem 17, que se pensa... aí, né? Exatamente, tem de política pública, né? Mas a política pública de juventude mesmo no Brasil, ela tem algum seu começo, assim, propriamente dito ali em 2003, mais ou menos, né? Com várias parlamentares, isso também tem a ver também com o início também de um governo de esquerda também, do presidente Lula, né? Então, isso também são fatores que influenciaram para esse avanço também desse diálogo, né? Mas aí a gente tem aí um processo de criação de frente parlamentar para debater a pauta da juventude no Congresso, né? Aí a gente vai passando alguns anos, a gente tem um processo também da PEC da juventude, que é a inclusão do termo jovem lá na Constituição também, que foi algo importante também. Depois a gente tem também Secretaria Nacional de Juventude, criação do Conselho Nacional de Juventude. Então, em um processo aí de 10 anos, que vai até 2013, que se cria o Estatuto da Juventude, né, que é a Lei 12.852, que completou 10 anos agora, em 2023, no dia 5 de agosto, que aí, de fato, a gente tem o principal marco legislativo para pensar o que é política pública de juventude no Brasil, que é justamente isso, né, esse recorte etário, né, que vai de 15 a 29 anos, e a fixação, né, daquilo que nós chamamos são os direitos dos jovens, que são 11 eixos, na qual o Estatuto está dividido, que define aquilo que é direito da juventude no Brasil. Então, se a gente for... Toda vez que a gente vai pensar, então, política pública de juventude, o principal documento, assim, que orienta esse modo de pensar é esse Estatuto, que completou agora, né, 10 anos, agora no último dia 5 de agosto. Recente. Pois é, e é interessante, assim, né, pensar também, trazer um pouco para a atualidade, que a gente passou por um processo de destruição de políticas públicas, muito evidente, né, com o governo Temer e aprofundado pelo governo Bolsonaro. Inclusive, assim, no final do governo Dilma, a gente já teve um processo, né, de alguns esvaziamentos e tudo mais. E agora a gente retoma, né, com muita força, né, esse novo governo do Lula tem reativado esse tecido social, principalmente a partir de um instrumento que são as conferências, né? Está acontecendo agora as conferências de juventude, as conferências de cultura, conferências de segurança alimentar, só que eu estou lembrando agora, né? Tem outras, eu acho, em paralelo acontecendo e tal. E eu queria que você falasse isso para a gente, como que isso, qual que é a importância desse tipo de processo e como está acontecendo, como é que funciona, né, uma conferência, porque nós estamos agora, né? Você falou que no último fim de semana teve, inclusive, vários municípios, né, mobilizados. Vou começar então falando, assim, para a gente entender um pouco a importância dessas conferências para a juventude, assim, né, propriamente dito. Falei que a gente completou agora 10 anos do Estatuto da Juventude, né? Então, um marco importante. E eu vinha falando com alguns pares, assim, né, a importância da gente olhar para esses 10 anos e fazer uma análise para a gente, né, projetar mais 10 anos daqui para frente. Então, se a gente pensar que o Estatuto da Juventude é de 2013 e ele completou 10 anos agora, desses 10 anos, 4 são de governo Bolsonaro, né, e 2,5 de governo Temer. Né? Então, acho que isso é um detalhe importante para a gente entender o que esse histórico mais recente das políticas de juventude e o quanto que a gente avançou até certo ponto e aí a gente parou no meio do caminho e sofreu uma série de retrocessos, né? Então, se a gente pensar que nesses 10 anos a gente tem 2 governos que pouco dialogaram com as pautas sociais, sobretudo com as de juventude, nós avançamos pouco nesses últimos 10 anos, né? E aí, para não ficar só nas minhas próprias análises, né, o próprio Conselho Nacional de Juventude produziu um relatório de evidências no passado, 2021, que mostrava, né, o histórico do esvaziamento da política pública, principalmente no sentido orçamentário, né? Então, esse relatório ele mostrava ali de maneira muito contundente que justamente nos últimos 6 anos, o orçamento para a pasta de juventude foi caindo, né, gradativamente. De modo a gente chegar em 2020 com a Secretaria Nacional de Juventude executando um orçamento de R$2 milhões.
É nacional. Nacional. E aí, pra gente ter uma ideia... Irrisório, aí, até né? faço... Parece muito, talvez, por algumas, assim, é irrisório. Não, aí não dá pra fazer nada. Uma comparação pra gente poder analisar. Se a gente pensar, por exemplo, aí já entrando um pouco no Espírito Santo, os CRJs, né, que são os Centros de Referência para a Juventude, o orçamento inicial de 18 meses de cada um deles era de 2 milhões. De cada um né? deles. De cada um desses 14 equipamentos. Então, assim, só para a gente fazer uma comparação e ter noção do que significa esses últimos anos da política de juventude no governo federal, né? Então, agora essa retomada, assim, a partir desse processo de destruição dessas políticas, né? A vitória do presidente Lula e esse processo de retomada, ele traz números indicativos, assim, né? O primeiro deles, que é uma reivindicação muito histórica, é a volta da Secretaria Nacional de Juventude para a Presidência da República, né? Porque nesses últimos anos essa pasta tinha ido para o Ministério dos Direitos Humanos, que modificou de nome várias vezes, mas na sua criação ele estava no braço da Presidência da República, que traz um status ministerial e traz uma possibilidade, né, maior de orçamento, né, de status político mesmo, assim, né? Então, essa volta para a Secretaria-Geral da Presidência é uma reivindicação dos movimentos de juventude que se concretizou, né? E aí a gente tem essa convocação da conferência que, na verdade, era para ter acontecido em 2019 também, né? E esse também é um outro marco importante. Ou seja, a última conferência de juventude foi em 2015. Então, a gente está vindo de um processo de 8 anos sem conferência. Então, assim, pensando que as conferências elas são esse espaço participativo, né, de debate, de discussão e diálogo entre o poder público e a sociedade civil, a gente tem, então, um processo de retirada desse importante espaço que é de participação social, né, de discussão, de avanço da política pública mesmo, né? E aí, se a gente pensar sempre na comparação com outras políticas, se a gente pegar, por exemplo, a assistência, que faz conferência praticamente de 2 em 2 anos, assim, quanto que isso é importante para a própria oxigenação da política pública, né? Quanto que isso faz a diferença, né? Então, esse processo de 8 anos sem conferência, ele demonstra aí mesmo um enfraquecimento das políticas de juventude. Então, a gente, né, o governo Lula, de maneira muito sábia, retoma esse processo, convoca essa conferência. Obviamente, tem várias questões, porque a política de juventude também tem essa dimensão geracional, né? Então, assim, as pessoas que estão na militância de maneira mais incisiva, até de 29 anos depois, continuam apoiando a política pública de juventude, mas não estão ali mais protagonizando esse espaço. Então, a gente tem um processo de conferência agora com pessoas que são novas na política pública, pessoas que não vivem, a grande maioria não viveu esse processo. Tem uma galera que começa a se organizar a partir da pandemia, exatamente, né? No momento assim, de pandemia, exato. Assim, então, assim, a gente tem um processo que o curto prazo ele nos dificulta em várias questões, né? E principalmente aquilo que é a principal função de uma conferência, que é justamente a dimensão da mobilização, de garantir a participação de diferentes grupos de juventudes, né? Diferentes grupos populacionais. Então, a gente tem esse grande desafio, né? Então, a gente vem nesse processo, e aí dizendo, né, nós aqui do Espírito Santo, assim, a gente foi o primeiro estado a convocar a conferência na Estadual de Juventude, então a gente está desde agosto em um processo intenso, assim, de muito diálogo com a sociedade civil, com os coletivos de juventude, com o poder público, e aí eu digo que aí uma especificidade nossa aqui do estado, aqui a gente tem poucas prefeituras com órgãos para a política de juventude, então trazer esse processo agora é muito inicial para muitos municípios, então a gente teve municípios que convocaram a conferência pela primeira vez. Você tem que procurar qual secretaria, exato, qual o próprio assim, prefeito, né? Tentar acessar o prefeito, que às vezes é mais difícil, né? Porque é a prefeitura que tem que convocar, exato. ou o conselho, se eu não me engano. Né? É o poder público, né? A prefeitura, né? A etapa municipal, né? Isso. Então a gente vem municipal, que vai eleger delegados para estadual, que vai eleger delegados para nacional. Exato. Então, assim, isso aqui no Espírito Santo para a gente foi um desafio muito grande, assim, né? Esse contato com o poder público, com várias prefeituras que ainda não têm esse olhar, assim, de maneira específica para pensar políticas para a juventude. Principalmente nos municípios mais afastados da Grande Vitória, né? Aqui nos municípios aqui da Grande Vitória já existe esse histórico também de políticas de juventude, né? Tanto é que a grande maioria dos municípios, os maiores aqui, né, tem órgãos específicos para a juventude, tem equipamentos de juventude, conselho funcionando. Então, assim, é um pouco mais tranquilo. Agora, quando a gente pega os municípios mais afastados da Grande Vitória, se torna um desafio muito, muito grande, assim, né? Então, foi um trabalho que a gente foi tentando fazer para garantir esse processo aí que chegou a uma convocação de 20 etapas municipais e mais 5 etapas temáticas, né? Que aí foi uma responsabilidade assumida pela comissão organizadora, que foi fazer diálogos com algumas juventudes específicas.
que foram, né, as juventudes que estão no IASES, né, que é o sistema socioeducativo, então ouvir o que essa juventude também tem a dizer. As juventudes das escolas agrícolas, né, que estão nos municípios mais no interior do estado, e com as juventudes com deficiência a partir de uma parceria com a FEAPaz, né? Então, ao todo, a gente chegou aqui no estado um processo de 25 etapas de conferência, assim, preparatórias para a etapa estadual. Que aí elegeram os delegados que vão Exato. para estadual e a nacional acontece esse ano ainda. Em dezembro. Interessante. É até interessante você falou desse processo da Secretaria Nacional de Juventude, né? Tem até várias pessoas do Espírito Santo que estão hoje, né, jovens daqui, mostra também esse processo de formação de quadros, né, que tem ocorrido aqui no estado, de jovens que estão hoje discutindo a política pública a nível municipal, estadual e até federal, né? Sim. Então, enfim, esse processo está acontecendo, mas eu queria, talvez, assim, aterrissar um pouco também esse debate, porque a gente fala, às vezes fala, política é o conselho, é a conferência. O que você poderia citar assim, como bons exemplos, por exemplo, de políticas que a gente pode observar, né, a diferença, enfim, que já aconteceram, que estão acontecendo, que são fruto desse processo? Porque o processo de construção de política, acho que você já evidenciou um pouco isso, né? Não está ligado só também ao governo de turno, mas ao processo, né, social e as mobilizações. Por vezes se consegue, né, alguns avanços, mesmo em governos né, que não são de esquerda, que não são comprometidos, mas esses governos progressistas, eles tendem a ter maior espaço porque eles são, quer dizer, eles vêm de processos de militantes dos próprios partidos ou de outros grupos que, quer dizer, ele tende a escutar porque isso faz parte do seu processo de construção. Não é sem conflitos, não é sem atritos, não é sem disputas de espaço, né? Porque não é fácil também para a juventude disputar espaço, mesmo dentro da esquerda. Mas, enfim, que você falasse um pouco assim dessas políticas, o que você acha que é interessante, né? E que faz diferença para essas juventudes. Eu acho engraçado, porque eu acho que também talvez uma característica aqui do Espírito Santo é porque o Conselho de Juventude, assim, ele formulou muitas questões ao longo da sua existência, né? E as políticas públicas de juventude aqui no estado nasceram muito desse processo, assim, das conferências, mas também de atuação do Sejuve. Eu, assim, talvez a gente possa citar alguns exemplos, e aí talvez eu não vou conseguir muito, porque sou um jovem de 25 anos e muita coisa que aconteceu ao longo dos anos eu não vou lembrar, assim, porque historicamente as políticas de juventude se concentraram muito aqui em Vitória, né? Porque Vitória, né, sempre foi vanguarda nessa temática mesmo. Vitória já foi um exemplo para o Brasil, principalmente por conta dos equipamentos de juventude que aqui em Vitória sempre teve, né? Que é o caso ali do CRJ ali na Ilha de Santa Maria, a Casa da Juventude lá na região de São Pedro e o Domodê também, que é uma política, né, que é pioneira de Vitória, assim, né? Talvez alguns exemplos também em Cariacica, em Serra, mas são processos que eu particularmente, Ramon, não vivia, assim, né? Também não é do meu tempo, digamos assim, né? Mas eu pegando um pouquinho dessa... Porque se a gente for pegar um pouco das políticas públicas de juventude aqui do estado, a gente vai ter hoje como exemplo macro disso, né, os CRJs, né, que estão tocados pela Secretaria de Direitos Humanos, mas a gente também tem outros exemplos também, que é o Plano Estadual de Juventude e o Fundo Estadual também, né? Então, acho que esses três exemplos, assim, são políticas que foram arquitetadas no Conselho Estadual de Juventude, assim, né? Que foram pensadas por várias pessoas que passaram por esse espaço ao longo dos seus 10, 11 anos, assim, né? Então, o CRJ como esse equipamento, né, de atendimento às juventudes, né, realocados territorialmente em territórios estratégicos, então isso tem a ver também com o Programa Estado Presente, com esses índices de violência aqui no estado, mas também a gente também, para além dessa perspectiva de equipamento que se dá nessa dimensão mais micro mesmo, assim, né, a partir dessa escolha territorial, a gente também tem o Plano Estadual de Juventude, que nós somos um dos poucos estados do Brasil com o Plano Estadual de Juventude, que então é esse documento que vai estabelecer diretrizes para poder pensar essa política de juventude a um prazo de 10 anos. Esse também é uma reivindicação histórica do Sejuve, então, né, que passou por muitas mãos também, assim, a construção das propostas, as diretrizes. Então, nós, assim, mais que estamos mais recentes, assim, tivemos
papel principal de sistematizar aquilo que o Sejúve formulou ao longo do tempo, né, e fazer com que isso fosse entregue ao governo para que fosse, né, efetivado. Assim, então, isso aconteceu no ano passado, 2022, então, que é esse documento que orienta a política pública de juventude no Espírito Santo, assim, com uma série de propostas, que agora não me lembro ao todo quantas são, mas que vai dar um panorama e uma diretriz daquilo que a gente pensa, né, para os próximos 10 anos, como que essa política vai se desenvolver aqui no nosso estado, né? E também uma coisa também que é inovadora, que também, né, é especificidade aqui do nosso estado, é a dimensão também do Fundo Estadual de Juventude, assim, né? Porque essa dimensão de fundo, como a gente acompanha outras políticas, sabe que uma política que tem fundo, né, ela ganha um outro status, assim, enquanto política pública mesmo, assim. Se a gente pegar outros exemplos, como o FIA, né, que é o Fundo da Criança e Adolescente, como o próprio Fucultura também, né? Sabemos que são políticas que têm uma perspectiva orçamentária e principalmente com estratégias para descentralizar isso também, assim, né? Como acontece na cultura, né? Que é esse recurso público que vai para a mão dos coletivos, da galera que são os agentes culturais, né? Que atua com cultura. Então, a juventude ganhou esse fundo, né? Essa conquista, eu acho que isso foi em 2021, final de 2021. Obviamente que isso também cria uma série de burocracias também para o funcionamento da política pública. Então, a gente também, enquanto pessoas, né, agentes da política pública de juventude, a gente está entendendo como que funciona um fundo ainda, principalmente no seu sentido, né, operacional mesmo, de como que se opera com o fundo e principalmente para que o recurso desse fundo chegue na mão das pessoas que estão fazendo trabalho com juventudes, mas que também já significa um avanço, assim, né? O que nos falta agora para esse fundo, né, é a sua operacionalidade mesmo. E é algo que é um desafio que essa gestão do Sejúve agora está com essa demanda para poder resolver, e o próprio poder público também tem essa demanda, que aí a gente está, né, entendendo como que isso vai se dar. Mas eu acredito que até esse ano que vem, né, daqui a uns próximos 2 anos, isso se torna uma realidade de maneira que a gente consiga... porque uma coisa que a gente entendeu ano passado é que nosso fundo vai funcionar basicamente como um fundo da cultura mesmo, assim, né? De lançamento de editais, da galera se candidatar e conseguir acessar esse recurso. Então, essa é uma demanda que nós temos aí para poder pensar o avanço dessa política aqui no estado. É interessante, porque assim, a gente tem essa questão assim, é fundamental, né? Que a política pública tenha recursos designados. Que a gente sabe que existe casos em que você tem lá uma gestão, você tem o diretor de tal coisa e tal, e não tem recurso, não vai acontecer nada, né? Isso é um primeiro ponto. Então, a conquista da política, da lei, ela só vai se efetivar mesmo quando você tiver recursos, e isso envolve uma disputa mesmo ali, política interna, dentro dos governos, né? E a gente tem essa possibilidade de retomada federal agora, que inclusive pode derivar em políticas que vão para os estados, né? Citar o exemplo dos restaurantes populares, na sua época, o governo federal, ele arcava com a totalidade ou com parte. Então, o município ou o estado aderem a essa política nacional. Isso acontece em várias etapas. Então, assim, é uma perspectiva que traz, né, esse saldo. Hoje, estadualmente, existe... enfim, aí podemos falar coisas boas, coisas ruins, mas existe já, né? Existe esse espaço. E como você falou, o conselho também é importante para vocês entenderem que ele é um conselho conformado, a maioria, né, dos conselhos entre sociedade civil e poder público. Então, é um espaço em que tem esses representantes que eles podem dialogar diretamente com o poder público, seja com o secretário responsável ou com pessoas da gestão, né? Aí pode variar, né? Se vai ser paridade, metade, né? Sociedade, poder público, enfim, dependendo pode variar, né? A conformação. Mas é um espaço de diálogo direto, né? Com representação e tal, que não exclui outros mecanismos de participação, né? Só para a galera também entender um pouco. Mas, assim, como é que você avalia, assim, essa política, olhando aqui para o Espírito Santo? Em que passo está? O que precisa avançar? Então, eu penso assim, quando a gente pega as comparações, eu trouxe o histórico das políticas públicas de juventude no Brasil nos últimos anos, né? Principalmente pegando esse recorte dos últimos 4 anos do governo de Bolsonaro. Então, quando a gente, como eu falei, assim, a gente pega o momento que chega que a política tem 2 milhões no orçamento, né? A gente vê uma devastação
dessa política de juventude. E aqui no Estado, assim, a gente precisa reconhecer, ter essa humildade também de reconhecer que nós avançamos muito. Tanto principalmente com a implementação desses RJs, assim, né, desses 14 equipamentos que estão localizados territorialmente voltados para o atendimento de jovens. Isso, poucos estados no Brasil têm esse tipo de política e de maneira tão bem consolidada, assim, né, principalmente porque os CRJs aqui no estado foram implementados com uma metodologia bastante inovadora, assim, pegando, né, como exemplo outros estados, assim. Obviamente, a gente também precisa pensar no avanço disso, assim, né? Primeiro que eu acho que até por ser um morador do município de Viana, sou um pouco crítico a a forma como isso foi distribuído, assim, porque, por exemplo, se a gente pegar o município de Vitória, sempre foi um município com equipamentos de juventude, né? E Vitória sempre teve 3 equipamentos. Obviamente que isso também foi sendo desidratado pelos últimos governos da cidade, né? Com fechamento desses equipamentos e tal. Mas Vitória sempre teve esses equipamentos, assim. E então, tem uma série de serviços e acesso. Exatamente. Assim, então, hoje... Então, assim, esses serviços aqui da cidade de Vitória estão voltando, assim, né? Eu acho que o próprio ali, o CRJ da Ilha de Santa Maria vai ser inaugurado, né? E tal. Então, assim, Vitória hoje é uma cidade com 5 equipamentos de juventude. Se pegar os 3 municipais e os 2 estaduais, são 5 equipamentos. Para além de ser capital, ser uma cidade com vários outros tipos de serviço que atinge diretamente a juventude. Tem outras cidades aqui da Grande Vitória também que ficaram com 2 equipamentos, assim, né? Eu sou muito crítico a isso, assim, porque isso poderia ser distribuído de maneira mais igualitária, assim, né? Um equipamento para cada município, porque você abarcaria mais 4 outros municípios. Obviamente, estou falando isso porque Viana entraria nesse bojo, né? Então, acho que a gente precisa avançar nesse sentido para além da perspectiva do Programa Estado Presente, né? Porque a gente não pode justificar a política pública de juventude somente através do viés da violência. Né? Porque os CRJs nessa perspectiva de implementação, né? Que é o Estado presente. Exatamente, né? Os territórios com maiores índices de violência. Obviamente que a justificativa ela é plausível e obviamente eu concordo muito com isso. Mas eu acho que a gente precisa pensar para além, porque principalmente pensando nesse sentido de juventudes, o modo como a experiência das políticas de juventude se dão ao longo do processo, somente essa dimensão da violência é pouco para poder pensar o quantitativo de questões que estão envolvidas na política de juventude, sobretudo a partir dessa dimensão dos 11 eixos do Estatuto, né? Então, acho que esse é uma dimensão que a gente precisa avançar. Assim. Acho que o caminho é esse, assim, porque óbvio que a implementação desses equipamentos também reverberou em várias discussões aqui no nosso estado, assim, de avanço mesmo, por exemplo, de criação de postos de trabalho com juventudes, que é algo novo. Então, hoje a gente vê uma galera dessas áreas, de algumas profissões, como psicólogos, né, assistentes sociais, que estão voltados agora a uma formação para poder pensar especificamente as juventudes. Assim, estão atendendo essa juventude, exato, assim, tendo experiência prática. Você pode ver, por exemplo, que, falando da UFES, assim, o curso de psicologia da UFES agora tem estágio no CRJ, também como uma possibilidade de trabalho com um público que até outro momento a gente já tinha isso, mas não de maneira tão intensa. Assim. Então, óbvio que a gente precisa pensar o que tudo isso reverberou para o avanço do debate da política pública de juventude, né? Acho que agora o que a gente tem um desafio é uma maneira de ampliar isso, como eu falei, para além dos municípios do estado presente, pensando também em outros recortes de juventude e outras necessidades que as juventudes têm para além da dimensão da violência, entendeu? Tem outra questão, eu lembro que quando começou a política, né, o CRJ de Vitória, que é municipal, foi, na verdade, um inspirador, né? Eu sou um pouco mais antigo que você, então eu peguei justamente essa época, né, de implementação, tal, de ver o impacto, né, desse mecanismo. Mas se eu não me engano, ele era da própria gestão, né? Que coordenava esse espaço. Hoje você tem esse processo não só no estadual, mas em outros municípios, né? Em casos municipais de OS, né? Então são organizações da sociedade civil que estão gerindo esses espaços, né? Isso tem tido... eu tenho visto uma rotatividade muito grande, né? E questões, né? Porque se é uma organização que tem uma atuação no território, isso pode ser interessante, porém, não necessariamente a organização social vai ter, né, pode ser mais um serviço, né? Embora, assim, tenha um processo de seleção e tudo mais, é um mecanismo legal, né? Mas também você cria algumas
contradições, né, nesse processo. Eu acredito que quem está... Inclusive, assim, algumas questões do CRJ, eu estava perguntando para umas pessoas que eu conhecia. Primeiro, é um mecanismo meio centralizado, a comunicação ela é toda centralizada, né, numa coisa. E me preocupa qual que é se é um caráter emancipatório. Não estou falando... Eu acho que ele é emancipatório por si só, por essa juventude estar tendo, inclusive, emprego, possibilidade de trabalhar dentro desse espaço. Porém, enfim, quais são os mecanismos, quais são os interesses, os conflitos de interesse que acontecem nesses espaços, dessa gestão privada, embora com interesse social. Enfim, são várias questões que eu vejo que precisam ser discutidas. E não sei como está hoje, mas assim, no momento que eu estava conversando, não havia realmente um mecanismo de controle social mais efetivo, que os próprios dirigentes estejam articulados, que haja um fórum. Estou falando de políticas como foram pensadas, por exemplo, no programa Cultura Viva, né, em que gestores, de ter as teias, que eram os grandes encontros em que gestores, sociedade civil se encontram e possam realmente tomar a decisão. Não fique nem tanto na mão do Estado e nem das organizações, mas também assim, são várias organizações que mais ou menos cada um faz o seu corre, resolve o seu problema ali, e o Estado é o guarda-chuva disso, mas, enfim... Me parece, minha impressão é que falta um pouco mais de alguns mecanismos de participação. Não sei como é que você enxerga, talvez você seja, inclusive, muito mais próximo, né? Acompanhando bem mais de perto do que eu, embora eu observe que tem um impacto já nos territórios impressionante, né? Eu acho que tem algumas coisas que são da dimensão mesmo da contradição da política pública, né? Exatamente. Eu acho que não só isso que você está apontando, assim, acho que tem outras contradições também, assim, essa própria questão da violência que eu citei, né? Como é que você implementa um equipamento de juventude num espaço, numa perspectiva, né, de atendimento à juventude, mas esse espaço constantemente ele é bombardeado pelas forças de segurança que também pertencem ao Estado, assim, também, né? Eu acho que tem uma série de questões, assim, nesse sentido administrativo que você citou, eu particularmente, porque recentemente eu tive a oportunidade de estar no Maranhão, e eles também lá têm um equipamento de juventude pelo governo do estado, né? São pouco menos do que os CRJs, mas que também são equipamentos do governo do estado. E lá são geridos pelo poder público mesmo, assim, né? E aí, compartilhando com a gestora lá, inclusive a Tati, né, que é muito minha amiga, eu compartilhando um pouco a realidade daqui, tá? Aí ela falou, Ramon, ó, eu preferi que aqui fosse mais uma perspectiva da USC, porque a questão da resolutividade também das questões é muito mais rápido do que pelo poder público. Se quer uma lâmpada no equipamento, tem todo um processo aí que demora e tal, que pra gente poder resolver, assim, né? Eu particularmente penso que existem os prós e os contras nesse sentido, assim, né? Acho que essa dimensão das organizações, desde que elas tenham uma experiência com juventude, né? Que já tem um histórico de atuação com esse público, né? Acho que é uma saída que foi importante para o próprio andamento aqui no estado, assim, né? Visibilizar essa estrutura dentro do poder público. Exato, né? Pensando também difícil. No que o governo é 4 anos, que esse tipo de implementação demora também pelos próprios trâmites do poder público e tal. Acho que essa dimensão da gestão mais participativa, porque, assim, a própria juventude acaba demandando muito, assim. E a juventude, à medida que a gente vai criando essa perspectiva emancipatória, a juventude também te coloca várias questões que o poder público também não consegue dar conta, assim, das dimensões da juventude, até mesmo pela própria cuidado com o espaço. Assim, você falou a questão da comunicação, eu me lembro que teve um equipamento que a juventude mesmo fez um próprio Instagram daquele equipamento, assim, não lembro agora exatamente onde foi, mas no sentido mesmo de divulgar pra galera, porque não se sentia muito limitada pela comunicação oficial, né? Então, a própria juventude se organiza para poder mesmo, né, tentar de alguma forma gerir aquilo ali, sabe? Eu fico muito interessado nas políticas de Estado que sejam... não tenham preocupação em limitar, elas permitam o transbordamento. Sim, né? sim. O que é um desafio imenso. E assim, existem gestores com uma cabeça muito avançada, né, para que, tipo... cara, transborde, vá além, se aproprie e possa, inclusive, de alguma maneira, se voltar contra, assim, fazer a crítica, né? Sim. De forma aberta. Isso é muito delicado para os gestores, né? Exato, assim, acho que é um ponto fundamental, talvez, porque isso vai muito da perspectiva de governo também, né? Assim, né? Que se cria a possibilidade, porque eu também acredito que uma política ela só consegue avançar a partir da crítica dela própria, assim, né? Então, se a gente pensar...
eu citei já o exemplo da assistência social, da política de saúde, são políticas que esse controle, essa participação se dá muito mais, pegando esse exemplo de conferências, né? Porque são políticas que fazem conferência, por exemplo, de 2 em 2 anos, então acho que isso pulsa muito mais a dimensão da avaliação, da crítica da política, no sentido da participação social, por mais que a gente... por vezes cria relações muito distantes com políticas como a saúde, por exemplo, né? Então, mas eu acredito que são políticas que têm uma dimensão da participação social um pouco mais consolidada, assim, né? Eu acho que na perspectiva da juventude são questões que a gente precisa avançar nesse sentido, sabe? De garantir esse controle social, essa participação e principalmente que isso se dê de uma crítica que faça a política amadurecer. Porque a política de juventude, ela precisa de um amadurecimento agora, assim, sabe? Porque para ela não ficar na dimensão da política de governo. Exato, esse entendeu? É um passo fundamental, exato, né? Assim, política de né? Estado, né? Exato. Eu, por exemplo, existe, né, conversando com várias pessoas também na sociedade civil, essa administração, por exemplo, esse orçamento, na verdade, do CRJ a partir do orçamento do próprio governo, né? Porque a gente tá... E tem investimento do BID, se eu não me engano, exato, né? Que é um dinheiro internacional, que é um empréstimo, na verdade, que vai ser pago depois. Exato. Então... Mas, por exemplo, várias políticas de juventude no Brasil começaram a partir desse financiamento. Assim, vou pegar o exemplo agora, por exemplo, do Ceará, que tem a Prefeitura de Fortaleza tem uma política que lá eles chamam de CUCAS, né? Mas que são equipamentos também de juventude, que começou também com o BID, né? E a última vez que eu conversei com um gestor lá, acho que até que foi no início desse ano, na Bienal da Uni, no Rio de Janeiro, eles estão agora nos primeiros anos sem BID, já com orçamento próprio. Então, talvez é um exemplo para nós aqui do Espírito Santo olhar para esse exemplo também e ver como que essa política está andando agora com equipamento próprio também, assim, né? Então, é o que eu falei, assim, eu acho que a política de juventude precisa agora aqui no Estado, nesse nível estadual, passar por um processo de amadurecimento, né, para que não fique naquilo de um governo e que isso se consolide como uma política pública que vira uma política de Estado mesmo, sabe? Garantir que depois desse governo, porque esse governo Casarini tem feito, sim. Fez esse investimento e essa aposta que eu acredito que é usado, quer dizer, 14, sim, são 14 equipamentos? São 14, isso. Quer dizer, manter isso, então assim, o passo vai ser o que vem depois, como garantir, como consolidar. Porque esse agora é o desafio, né? Que é hoje você pode dizer que é a principal política, né? De juventude, sim. Juventude no Espírito Santo, né? E o que você vê mais assim que existe ou que pode existir como importante? Então, como eu falei, assim, eu estou apostando muito nessa ampliação desse serviço. Acho que é necessário, acho que as juventudes de outros municípios têm demandado, né? E aí é até a dimensão assim, do risco que se corre, né? Porque é isso, a juventude de outros municípios vão nesse espaço, conhece, a gente também quer, entendeu? Porque a gente também necessita, assim, sabe? Então... Inclusive porque o CRJ tem um programa de circulação, que eu acho isso um elemento interessante, né? Que mas tem da própria orçamento para que circule, mas com outros CRJs também. Isso, também. Assim, então vem as juventudes de outras cidades também que começam a demandar também nesse sentido, assim, que nós também queremos, né? Acho que aqui no estado nós também temos observado também, e aí como que é isso? Como que o investimento dessa política, ele reverbera em outras questões, assim, né? Porque, por exemplo, agora a gente tem na Serra, os equipamentos municipais da Serra também, né? CMJ também, que não tem como descolar uma coisa da outra. Também vem a partir desse avanço dessa política aqui no estado, o alto investimento. Então, isso chama a atenção das prefeituras também. Então, acho que Serra, nesse momento, é um exemplo que nós temos, assim, né? Que o município está chamando para si e trazendo um equipamento a partir da sua própria administração. Assim, em áreas diferentes do CRJ, né? Isso, eles estão... Acredito que eles acabam complementando, porque, quer dizer, um cobre uma área, o outro consegue isso, assim, acaba que, exatamente, aí a né? prefeitura consegue colocar em outros espaços da cidade, assim. Então, Serra agora tem os 2 CRJs, acho que tem um CMJ lá em Planalto Serrano, acho que eles estão inaugurando agora Jardim Carapina, e se eu não me engano, na época, quando teve o primeiro lançamento, acho que o prefeito já tinha prometido, assim, mais 2, se eu não me engano. Então, podendo chegar talvez a 6 equipamentos, assim. Então, olha como que... E Serra é um município, né, com uma maior população do estado, então tem essa demanda, assim. Então, são dimensões que vão fazendo com que a política pública de juventude comece a adentrar os municípios e as administrações municipais, assim, para a necessidade desse investimento. Agora, falando também de Viana, a gente tem esse investimento agora, que foi anunciado na última semana, da Casa da Juventude, que já é um investimento do governo federal, né, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, que é um investimento de R$1 milhão. A gente não sabe exatamente como vai ser, porque foi assinado ainda um protocolo de intenção, né? Então, acho que nos próximos meses, né, o governo deve estar se aproximando mais do município, também do governo do estado,
para trazer como que isso vai se dar de maneira efetiva, a metodologia de implementação, mas que são questões que vão fazendo com que a política de juventude consiga ela se difundir um pouco mais para além dessa concentração histórica que ficou aqui em Vitória, Serra, né? Mas que ela vá se difundindo pelo Estado, assim, de maneira que isso vai fazendo com que a política ela né, se alimente também de outros espaços, assim, de outras juventudes, com outras realidades, que seja além dessa experiência de política de juventude que ficou aqui, muitos anos aqui na Grande Vitória. E assim, para falar um pouco de quem está acompanhando aí a conversa, dos jovens principalmente, mas também os pós-jovens, vamos dizer assim, né? Os jovens há mais tempo. O que você recomenda para quem quer acompanhar um pouco, saber mais disso? Enfim, onde procurar? Cara, eu acho assim, eu sempre falo isso, aí eu lembrei de uma outra questão, assim, porque tem um movimento que eu tenho observado nos últimos anos que é de um enfraquecimento dos espaços de participação da juventude. E quando eu falo em espaço de participação, eu estou basicamente sendo muito específico, que é o enfraquecimento dos grêmios estudantis, né? Isso, obviamente que isso não é um fenômeno aqui somente do Espírito Santo, mas que a gente consegue sentir de maneira mais forte, que isso dá sobretudo após as ocupações de 2016, né? Tô falando isso porque esse espaço, ele foi importante na minha vida e eu acredito muito importante para o início ali da galera, da juventude, do adolescente, começarem a participar socialmente dos espaços. Primeiro da escola, depois que isso vai se expandindo para outros espaços, né? E a gente tem tido uma dificuldade, assim, talvez, em pensar essa participação da juventude, porque um espaço tão fundamental, que é esse espaço dos grêmios, foram sendo enfraquecidos ao longo dos anos, assim, né? Então, isso dificulta um pouco esse processo aí E que poderia ter uma política pública para isso, exato, né? assim, para fortalecer, né? Exato. Até quase... Porque... E eu sempre falo isso que é o que eu falo, assim. criar mecanismo para perda de controle. Exato. Porque o Grêmio, ele vai estar lá com... Ele precisa ter sua independência, sua autonomia para fazer as críticas, inclusive ao modelo escolar. Engraçado, e aí né, Vitor, falar isso, porque a gente forma a juventude, não é para você controlar ela. Exato. É muito pelo contrário. Né, para a juventude ter condições de criticar aquele próprio espaço que ela está inserido. E o Grêmio vem nessa perspectiva, né, de ser um espaço que vai participar da gestão da escola, mas que vai apontar os problemas a partir da visão da juventude, a partir da visão dos alunos, né? E como que a perda desse espaço acarreta em um problema tão grande para a política de juventude, né, que é um espaço de participação, né? E eu sempre falo isso também, né? Primeiro direito da juventude, conforme o estatuto, é o direito de participar dos espaços de construção de políticas, né? E aí é interessante que você fala, quando você traz, por exemplo, o Grêmio está dentro da perspectiva da educação. Então, a política, a participação da juventude não é só na política de juventude, é em absolutamente todas as políticas. Em todos os espaços. De saúde, educação. Que vai desde a associação de moradores, né, até a participação no poder público também. Assim. Então, essa garantida que a juventude seja inserida em vários espaços, né? Isso, inclusive, é uma potência no sentido da pensar a estrutura pública, por exemplo, quando você cria uma política de grêmios a partir da Secretaria de Educação, a Secretaria que tem um orçamento infinitamente, muito, muito superior da Secretaria de Direitos Humanos. Então, também, essas políticas têm que ser pensadas de outras perspectivas, também no sentido de ter recursos, de ter mobilizações, mas assim, é isso, né? Muitas vezes parece que o poder instituído ele quer uma juventude meio que domada para que ela cresça e quando ela for adulta, assim, entre aspas, ela vai ocupar e manter essa estrutura. Né? Então, pede isso quando muitas vezes não é isso que vai acontecer, né? Exato. É uma juventude que se ela tiver acesso a uma perspectiva crítica, ela vai tensionar isso e o tensionamento não é uma coisa negativa, né? Exatamente, é o tensionamento que produz mudanças sociais, né? Exatamente. Se a gente pensar ao longo da história do Brasil, quantos tensionamentos foram produzidos pelo movimento estudantil a nível nacional que produzia uma série de modificações sociais, assim, né? E só para informar, né, a gente vai ter, então, a 4ª Conferência Estadual de Juventude do Espírito Santo, de 27 a 29 de outubro, né? Os delegados... Ainda tem conferência municipal acontecendo? Agora a gente tem as temáticas. As municipais acabaram agora no último dia 30. Agora a gente tem a temática do IASES, né? Das juventudes rurais e das juventudes com deficiência. Que, inclusive, leva o nome do Anderson Crisander, né? Um jovem muito participativo que faleceu recentemente. Né? Exato. É um jovem que estava participando, né, da comissão organizadora.
Sua perda ainda nos causa muita dor, né? Porque foi bastante repentina, né? E aí a comissão, sabiamente, no sentido de homenageá-lo, o trabalho que ele vinha desenvolvendo no Sejuv, nessa comissão organizadora, a gente decidiu que essa conferência iria levar seu nome. E assim, só para também situar, como eu falei, né, dessa coisa dos lugares e tal, tem o portal juventude.es.gov.br, que traz, né, essa perspectiva principalmente a partir do governo, né, as políticas estão todas ali, dá para você saber sobre o CRJ, sobre o que está acontecendo, o Plano Estadual de Juventude está lá, né? Sim. Enfim, tem várias questões que quem pode acessar. O Sejuv tem Instagram também, né? Sejuv_S. Que é o conselho, no caso. O Fejunes também, que você participa, né? Isso. Um fórum, né, da sociedade civil muito importante aqui no Espírito. Já teve aqui, né, inclusive, fazendo papo na época, né, da marcha, né, que é uma das principais atividades, a marcha contra o extermínio da juventude negra. Então fica também as dicas aí para quem quer continuar sabendo e procurar, né? Procurar esses órgãos, talvez, como uma forma de se organizar, porque realmente... Que é super importante, né? Se ficar sozinho, a gente vai ficar aqui perdido, né? No meio dessa vastidão de acontecimentos, de informações, enfim. E sem saber, ir olhando, né? Estando junto, acho que é uma forma também de estar se fortalecendo, né? Estar fortalecendo as lutas e levando adiante aí, né? A vida não tá fácil, mas quando você tem companheiros, companheiras, né? Fica um pouquinho melhor, né? Fica mais tranquilo. E acho que tem muita coisa para conquistar, né? Acho que nada veio de graça, né? Então, fazer parte desses processos é muito interessante. Então, também tem essa coisa, né, que você está falando dos editais, às vezes para quem está na sua comunidade sem saber, né? Tem coisas específicas aí também, né? Tem um certo modo de fazer, que é importante a pessoa estar também se capacitando, às vezes, procurando, né? O próprio Estado, às vezes, oferece algumas formações para que possa ter acesso, porque com recurso a gente sabe que dá para fazer muita coisa sem recurso. As pessoas fazem, né? Inclusive... Como fazem, né? Como os coletivos que estão nas periferias fazem sem recurso, fazendo, né? Do jeito que dá, passando chapéu, ou juntando forças, com contribuições, trabalho voluntário, doações, mas também, às vezes, com recursos você consegue dar uma visibilidade maior na própria comunidade para fora dela, né? Então, só dando umas pontuadas, mas deixa aí para você a palavra para finalizar aí, mensagem que você quiser deixar para o pessoal. Não, acho que bacana, assim, participar do espaço. Te agradeço pelo convite, assim, acho que falar sobre juventude, sobre política de juventude é algo que sempre me mobiliza bastante, assim, pensando na minha própria trajetória nos movimentos de juventude, mas o quanto que isso também tem sido formativo para minha própria vida também para os encontros que a gente faz ao longo do tempo, assim, ao longo do processo da caminhada. Dizer, assim, que a gente está, né, como comissão, assim, bastante felizes com esse processo de conferência, bastante animados, com bastante esperança dos frutos que nós vamos colher disso, assim, porque, como eu disse, assim, a gente tem vários municípios que fizeram pela primeira vez uma conferência de juventude, assim. E a maioria dos jovens vão estar lá pela primeira vez, né? Só um outro que já... a grande maioria, 90% estarão pela primeira vez, assim. Então, a gente está apostando muito o quanto que as sementes estão sendo lançadas e o quanto que isso tem potencial para florescer e fortalecer cada vez mais a política pública de juventude no Estado, a participação social desses jovens, a garantia de que essas juventudes sejam ouvidas nas suas múltiplas experiências, né? Acho que a gente também, às vezes, tem essa dificuldade, né? A sociedade criou-se essa dificuldade de ouvir as juventudes, mas o quanto que é incrível quando a gente reúne essa galera no espaço e consegue, assim, se coloca para ouvi-las, né? Eu participando agora da conferência de Viana no último final de semana, assim, o quanto que a juventude tem a dizer, o quanto que a juventude constrói olhares para as cidades a partir da sua experiência, a partir da sua rua que tem um buraco que está impossibilitando passar, até pela falta de acesso à saúde, pelos problemas que ela enfrenta na escola, para permanecer na escola, sabe? As dificuldades de vários jovens de assumirem um papel, né, de responsável pelas suas famílias, né, responsáveis economicamente mesmo, assim, de ter que ajudar em casa. Então, acho que quanto que isso constrói diferentes experiências de ser jovem, o quanto que isso é potente quando essas juventudes se encontram no espaço e compartilham suas histórias de vida, suas vivências, né, os saberes e conhecimentos que formam a partir do ser jovem
nos seus territórios. Então, acho que as conferências de juventude têm vindo muito para potencializar esse processo, assim, e para dar essa visibilidade para as políticas de juventude, mas muito mais do que isso, para as vidas das juventudes em cada uma das cidades desse estado, e que, né, vão se encontrar agora em outubro na conferência para brilhantar ainda mais esse processo. Que bom, e fica aí também a dica para o pessoal acompanhar no Século Diário, nesses canais, né, e também no Século Diário a gente está sempre acompanhando, né, os repórteres aí atentos também a essas mobilizações e esses acontecimentos da juventude, então provavelmente você vai encontrar algo lá, né, também sobre a conferência e tudo mais. Então, obrigado, Ramon Matheus, cumpriu com maestria essa tarefa, né, de falar da política pública para a juventude. Essa foi a entrevista do século, vai ao ar toda quarta-feira às 18h30 nos canais do YouTube, nas plataformas de áudio também no Século Diário, na nossa página. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores do Estúdio 42B. A gente volta semana que vem com temas importantes, mas você também pode acompanhar diariamente notícias, análises e informações sobre o Espírito Santo no seculodiario.com.br. É isso, Ramon, valeu, até mais. Obrigado, viu? Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.